Paz do Senhor, irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, esteja no teu lar, preciosa Ezer, mulher do original de Deus. Nós estamos aqui em mais uma semana de estudo da Mulheres com Espadas e já passamos pela parte em que entendemos que fomos escolhidas. Já passamos pela fase em que nós pegamos algumas ferramentas para sermos equipadas e agora nós entramos numa nova fase, a qual nós estaremos munidas das armas de Deus. Nós somos do Ministério Ezer, Mulheres com Propósito de Viver a Cultura do Reino de Deus. Para iniciar esse momento, eu quero convidar a irmã Fátima Passos, do Ministério Ezer, lá na Angola, para fazer essa oração inicial e depois eu darei prosseguimento no que nós iremos falar hoje. Irmã Fátima. Amém, irmã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado é o teu nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Obrigado, Pai, tenha primazia neste momento de oração. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Pai, nós precisamos de ti. Vinde, Espírito Santo, fala conosco nesta hora, Senhor. Acampa sobre as irmãs que não estão aqui presentes. Onde elas estiverem, Espírito Santo, derrama sobre elas o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder sobre elas. Ó Senhor Jesus, que este momento de oração seja um momento abençoado por ti. Que essa palavra seja extensível e que caia numa boa terra para que te dê bons frutos para todas nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Bem-vinda, Elia. Bem-vinda, irmã Domingas. Irmã Fátima, sejam todas muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre palavras como espadas. Que palavras como espadas? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, que embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas têm poder divino para destruir fortalezas. Esse título, nós estamos trabalhando o livro da Lisa Bevere. Vocês estão vendo aqui o livro, amém? Lisa Bevere, Mulheres com Espadas. Já entendemos que você pode ser uma heroína, identificamos que nós temos uma arma, e essa arma é a palavra de Deus. Também vimos qual é o campo de batalha a qual nós vamos guerrear, amém? Seguimos que a cruz é a nossa espada, partimos ali para entender como nos tornar uma guerreira. Semana passada, no nosso estudo anterior, nós falamos sobre como forjar uma espada, que ela precisa passar por aquele processo da água, do fogo e da pressão, da água, do fogo e da pressão. E a nossa vida, nós passamos por diversas situações em que somos forjadas, lapidadas, para sermos parecidas com Cristo. E hoje nós vamos falar das nossas palavras, não só as nossas palavras, mas a palavra de Deus como espada. Quando nós falamos a palavra de Deus como a palavra de Deus, ela é como uma arma ouvida antes mesmo de ser vista. Vocês entenderam? A palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia sem antes cumprir o que foi determinado para ela cumprir. Está lá em Isaías 55, versículo 11. A palavra de Deus, ela é uma arma ouvida muito antes de ser ouvida pelos nossos ouvidos. E vimos aqui que nós não militamos contra a carne, porque muitas vezes nós achamos que a nossa luta é contra a carne, mas não é. A nossa luta é para destruir o poder divino das fortalezas. Amém? Sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não tem outro objetivo a não ser matar, roubar e destruir. A última vez que o mundo viu a espada, ou a palavra de Deus,
em sua forma mais poderosa, foi quando Jesus caminhou por toda a terra, por nossa terra. Amém? Ele anseia que nós cresçamos coletivamente nessa estatura. A palavra do Senhor diz que nós devemos, lá em Pedro, que nós devemos crescer em graça, estatura e conhecimento do Senhor Jesus. Então, são 3 passos, né? Você cresce na graça, você cresce na estatura e você cresce no conhecimento de Jesus. E Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra. Jesus, ele é o único caminho. Ele é a verdade. E Jesus é a vida. Por mais que nós tentamos encaminhar para outros passos, Jesus, ele é o nosso único caminho que conduz à salvação e nos conduz até o Pai, Deus Pai. Como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos o poder de desembainhar a nossa espada pelas palavras que escolhemos dizer. Que palavras têm saído dos seus lábios? Que tipo de palavras você tem declarado diariamente na sua vida? Nós vamos entender mais para frente aqui o uso das nossas palavras, o que nós precisamos vigiar. Estejamos vigilantes em todo o tempo. As palavras, elas são invisíveis, mas se elas forem mal utilizadas, elas podem ser mortais. Em Provérbios, o sábio diz que, em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da nossa boca. Elas são invisíveis, mas na hora que nós estamos naquela irritação, não, porque acabamos por ficar irados, mas a palavra também diz, irai-vos, mas não pequeis. Se queremos ser parecidas com Jesus, nós vamos passar por esses momentos de pressão, mas nós temos que manter o equilíbrio, principalmente dos nossos lábios. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por sua palavra. As palavras são armas potentes para todas as causas. Sim, tanto boas quanto más. Você pode usar as palavras para o bem ou para o mal. Nós temos o poder de falar palavras que podem abrir ou fechar corações. Você já disse alguma palavra que, na hora que você disse, parecia que estava tudo certo. Mas depois você parou para pensar e refletir, nossa, por que eu disse isso? Por que isso saiu da minha boca? Meu Deus do céu. É nesse momento que nós temos que pedir para o Pai, Senhor, coloca um guarda nos meus lábios, para que eu não venha falar nenhuma palavra torpe que venha entristecer o Senhor. Que as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Pai. Salmos 19. Nós temos o poder de falar palavras que podem abrir ou fechar os corações. Agora é hora de falar as palavras do céu, com a intenção de libertar os outros por meio das nossas palavras e das nossas ações. A palavra do Senhor diz que quando nós, antes de entrar aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, assim como o Senhor Jesus, nós temos o poder de desembainhar essa espada, escolhendo as palavras que nós vamos dizer. Jesus, ele nos ensina em toda a maneira, no proceder, no agir, no falar, não é? No jeito de se portar, ele nos ensinou tudo. Ele foi o nosso exemplo e é o nosso exemplo a ser seguido. Falamos nós, cada uma de nós que estamos aqui, cada exer, cada mulher que está aqui, que adentrou nessa sala, as que irão assistir depois, cada uma de nós somos embaixadoras, glória a Deus, embaixadoras da fé, da esperança e do amor, para que as pessoas na terra saibam que foram reconciliadas ao Senhor, de tudo por meio da morte de Jesus Cristo. Nós somos ministras da esperança. Amada, você, eu, cada uma de nós somos ministras
da esperança. Glória a Deus. Cujas palavras, as nossas palavras, eu até coloquei nos grupos, em alguns grupos, não sei se foram todos, que Jesus disse para nós, disse para os discípulos, e isso replica a cada um de nós, que nós somos a luz e o sal, não é? Nós somos o sal da terra. A gente pega essa primeira parte, lá de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mas tem lá dizendo, mas se o sal perdeu seu sabor, ele se torna insípido e é jogado fora onde os homens pisam. O sal serve para quê? Para temperar a vida das pessoas, não é? Para temperar a vida das pessoas e a nossa comida. Nós usamos o sal para temperar o nosso alimento, não é, irmã Fátima? A comida sem sal, ela fica meio sem sabor, sem gosto, né? Fica uma coisa assim meio... Mas quando você coloca uma pitada de sal, o sal na medida certa, olha, a comida fica saborosa. É isso Amém. que nós temos que ser na vida das pessoas, principalmente os que estão à nossa volta. Principalmente os de dentro de casa. Não adianta você querer ser sal somente para os fora de casa. Seja sal para os seus, depois para os outros. A palavra também diz Amém. que nós somos a luz do mundo. E não tem como você querer esconder uma luz debaixo da cama, porque quem passar vai ver que ali embaixo tem luz. A luz, ela foi Amém. feita para ficar no alto, visível a todos. Então, não tente esconder. Amém. O Cristo que habita dentro de você, dentro de mim, tentando se camuflar, assim, não conheço. Amada, você já foi comprada, lavada, redimida com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos ministras da esperança, cujas nossas palavras são temperadas com sal e luz. E sonham, e elas vão soar. Quem ouve, vai soar estranho. Principalmente as pessoas que estão nesse mundo de ilusão, que estão assim perdidas, cegadas pelas coisas passageiras, pelo pecado. Essas palavras vão soar estranho neste mundo temperado com a escuridão, mas você é luz. Cada uma de nós somos luz. Nós somos luz. Palavras são invisíveis, mas se elas forem mal utilizadas, elas podem se tornar mortais. Então, vamos usar a palavra de forma correta e coerente. Nós temos o poder de falar palavras que podem abrir ou fechar corações, nós já falamos isso. Pense nisso. Deus nos deu a sua língua. Não, Miriam, por que Deus nos deu a sua língua? Sim, nós falamos, nós devemos falar o idioma do céu. Glória a Deus. Não precisamos aprender a gramática, não precisamos aprender a ortografia do céu para utilizar a língua do céu. Glória a Deus. Como diz aqui a palavra em Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta a Timóteo. A palavra do Senhor diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Ele nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus o usa para preparar e equipar o seu povo para fazer toda boa obra. Você entendeu? Toda a Escritura. Não é só uma parte dela. É toda a Escritura. Aleluia. Cadê a sua Glória a espada, Deus. irmã Fátima? É toda a Escritura. Amém. Não foque Amém. somente no Novo Testamento. Jesus, ele é toda a Escritura. A Amém. palavra ensina, corrige, prepara e nos equipa. Toda a Amém. Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E nos faz perceber o que nós estamos, o que está errado nas nossas vidas. A palavra vai lá, olha, você está lendo, vem
salta aos teus olhos. Nossa, como aconteceu comigo? Acontece diversas vezes, né? Mas quando nós estamos na semana da Mães que Vão Além, estava ali juntamente com as intercessoras, né, irmã Samba? E a palavra veio, assim, audivelmente. Lamentações 2:26. Mas eu já li Lamentações, o que tem Lamentações? Porque o que ficou registrado e gravado na minha mente era traga à memória aquilo que pode me dar esperança na vida. Lamentações. E aí eu fui procurar exatamente essa palavra. E a gente estava na semana das mães que vão além, intercedendo, sim, não só naquela semana, mas todos os dias estamos intercedendo pelos nossos filhos. E lá diz, levanta-te. Levanta-te pela madrugada. Levanta-se ao anoitecer. Sabe assim, você levantar de madrugada em favor dos seus filhos. Levante as suas mãos em favor dos seus filhos. Eu, glória a Deus. Entendi que o Senhor requer que nós... Logicamente que tem todo um discorrer ali no versículo, mas o Senhor me deu essa palavra. Filhas, levantem-se de madrugada. Quando todos estão dormindo, levante-se e ore pelos seus filhos. Levante as suas mãos, interceda pelos seus filhos. Mães que estão aqui acompanhando. Levante-se e ore, interceda, cubra os seus filhos, da cabeça aos pés, todos os dias, para que eles se tornem invisíveis aos ataques do maligno. Aleluia! Observe que esse versículo não diz que algumas palavras. As escrituras são inspiradas e úteis, mas toda a escritura, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos prepara, ela nos equipa. Porque a palavra, ela é o nosso espelho. Se você puder, você dá uma visitada no nosso estudo de Mães que Vão Além, que foi falado sobre mães que têm tempo para orar para os seus filhos, que são dedicadas em oração, mães que são como guarda das fontes, mães que colocam o ninho dos seus filhos longe dos predadores, mães que lutam, buscam em prol da salvação dos seus filhos, elas não abrem mão da salvação dos seus filhos. E lá nós falamos que nós somos o espelho para os nossos filhos. Assim como nós somos espelho para os nossos filhos, o espelho, ele precisa estar limpo para que você consiga ver nitidamente. O espelho precisa ser de um padrão reto, ele não pode ser oval, para não sair distorcida. E aqui a palavra diz que as escrituras, a palavra de Deus, assim como nós somos espelho para os nossos filhos, a palavra de Deus é o nosso espelho. O que você tem refletido? O que você tem refletido? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de nos transformar para o que refletimos, para que possamos refletir o que é verdadeiro. Você tem refletido o que é verdadeiro? Que nós venhamos nos desviar do que é falso. A palavra, contemplar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus nos faz mudar não apenas a nossa maneira como falamos, mas a própria origem das nossas palavras. Quando você começa a se alimentar diariamente da palavra, diariamente, o alimento diário e constante, quando lá em Josué 1 diz, medite nessa palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, é se alimentar da palavra. E quando você começar a conversar com alguém, a origem dessas palavras muda. O seu vocabulário, ele muda, não é um vocabulário crentez, não. Você por inteiro. As pessoas falam assim, nossa, mas você está tão diferente. Nossa, suas palavras mudaram. Porque as escrituras, elas se tornam nosso espelho. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que vem do alto está acima de todo, de todos.
João 3:31 diz isso. Quem é da terra pertence à terra e fala de maneira terrena. A linguagem tem o poder de nos elevar ou rebaixar, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Podemos falar segundo a maneira desta terra ou segundo o padrão do céu. Qual é a fala, a linguagem que tem saído dos seus lábios diariamente? É segundo a maneira desta terra ou é segundo o padrão do céu? Esse estudo ele vem para nos trazer para mais perto. Não é só você. Cada uma de nós que estamos aqui. Possamos usar as nossas palavras, não as nossas palavras terrenas, mas começarmos a usar a palavra de Deus, porque ela é poderosa. Ela é poderosa e a palavra de Deus ela penetra mais fundo e divide a nossa alma e o nosso espírito, as nossas juntas e medulas, não é? Ela não é a espada penetrante? Então que essa palavra venha fazer parte de nós, para que nós possamos abençoar, possamos elevar e possamos curar as pessoas à nossa volta e nos curar. Porque muitas vezes nós estamos falando palavras de vida para as outras pessoas, mas estamos com o nosso pensamento a nosso respeito com palavras negativas, que não diz, que o Pai não diz a respeito de você. Aleluia. Nós somos nascidos na terra. Amada, nós nascemos aqui na terra, nascemos, mas nós somos renascidas para o céu. Nascidos para o céu. Para o céu. Faz sentido nós aprendermos a linguagem do céu agora. É hora de nós começarmos a falar do nosso renascimento, da terra do nosso Pai. Deus quer mostrar o seu poder através de mim, através de você, em mim e em você. Glória a Deus. Aleluia. Você está preparada para isso? Aleluia. Aleluia. Nós Aleluia. iremos viver a eternidade no céu, então faz sentido nós aprendermos a linguagem do céu. Quantos aqui já conhecem outros idiomas? Eu acredito que várias de vocês já falam outros idiomas, né? Quem está lá na Angola fala outros idiomas, não é, irmã Fátima? Eu não falo nenhum. Né? Quem está na França, é entendível que a pessoa precise falar francês? Quem está na Itália, é entendível que a pessoa precisa falar italiano? Quem está na Inglaterra, em outros países, precisa aprender a falar inglês. Então, você se especializa, você se empenha para aprender essa nova língua. E sabe que quando você sabe falar outras línguas, você começa a abrir portas, conexões são criadas porque você está falando a mesma linguagem dessa pessoa. E por que não agora nós começarmos a nos empenhar a aprender a linguagem do céu? Porque, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Atos 2, glória a Deus. Os irmãos estavam reunidos ali orando, orando. Eles estavam orando na mesma língua, glória a Deus. No mesmo, com a unidade, em unidade, no mesmo propósito. E o Espírito Santo desceu sobre todos. Como línguas de fogo. Que os que estavam fora entendiam o que ele estava falando. Glória a Deus. E eles começaram a falar sobre as novidades, as novidades de Deus, o que Deus fez, o que Jesus fez, na língua que a pessoa conseguia entender. Glória a Deus, começamos a falar a linguagem do céu. A oração, ela é esse convite para falarmos essa linguagem do céu. Você já orou hoje? Nós oramos agora há pouco, né, com a irmã Fátima, no início dessa reunião. Mas você orou hoje? Fora esse momento de oração? A irmã Fátima, eu sei que já orou hoje. A oração, ela nos convida a experimentar uma intervenção divina que nos eleva a uma nova perspectiva que está muito acima dos nossos limites, dessa linguagem humana. Eu, quando começo a orar, é maravilhoso essa sensação, amadas. É maravilhoso. Você começa... Primeiro você começa meio assim, né? Parece que as palavras faltam. Aí quando você começa a entronizar, a entrar...
as palavras vão surgindo, o Espírito Santo começa a ministrar, e as palavras vão saindo, e você começa a ministrar a palavra de Deus sobre você, sobre os outros, você começa a interceder. E você começa a interceder. Nós erguemos espada quando nós erguemos a palavra de Deus. Quando começamos em oração a declarar a palavra de Deus. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou, hoje eu sou livre. Eu não sou mais uma escrava, não sou mais prisioneira, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Aleluia. Eu posso esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para que estão diante de mim. Aleluia. Porque assim o Senhor diz. Glória, eu tenho uma perspectiva, porque o Senhor me dá essa perspectiva. A morte e a vida estão no poder da nossa boca, da nossa língua. Provérbios 18, 21. Preste atenção. Você está atenta? Quando as santas palavras de Deus, se nós usarmos ela de forma condenatória, num tom de ferir para ferir o outro, num tom de condenação, um tom de como se fôssemos juízes, o reflexo da essência da palavra de Deus, ele é distorcido. E a luz do céu, ela é engolida pela escuridão. Porque nós usamos a palavra como forma condenatória. Ou para ferir alguma pessoa. A palavra, ela veio para dar vida. Não tente convencer o outro. Porque quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Por mais que você queira mudar o outro, transformar o outro, você vai tentar, mas você não vai sair do seu lugar e ainda vai ficar estressado. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Enquanto ele vai tratando você, vai transformando você, ele alcança o outro e faz a transformação necessária no outro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faz sentido nós aprendermos, então, a linguagem do céu agora. Para sermos filhas de Deus, tementes que honram a Deus, nós precisamos das suas palavras e do seu nome. Do seu nome e das suas palavras. Então faz sentido nós nos alimentarmos dessa palavra diariamente, amém? As palavras de Deus, elas são comparadas a espadas. A espadas que iluminam a escuridão. Ele confiou a seus filhos e a suas filhas como uma língua poderosa, santa e antiga. É a palavra de Deus. Essas palavras vivas devem ser usadas honrosamente. Então, vamos honrar a palavra de Deus. Vamos declarar elas com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não vamos declarar a palavra e não ter confiança de que o Senhor vai cumprir o que está sendo declarado ali, porque a palavra não volta para ele vazia, sem antes semear o que foi declarado, o que foi ministrado para ela fazer. Só que lembrando, se você duvida, as coisas não se concretizam, porque você está ali como a onda do mar. Não sei se acredito, não acredito. O Senhor ministra sobre as nossas vidas, que precisamos ter fé. E a fé é você acreditar naquilo que os seus olhos ainda não veem, mas você crê que já existe. É você começar a declarar as bênçãos de Deus segundo a vontade dele, porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é perfeita. Amém. A vontade de Deus, ela é agradável. Ai, mas irmã, eu estou pedindo tanta vontade. Tem certeza que você está pedindo certo? Porque muitas vezes a gente pede de forma equivocada para massagear o nosso ego, os nossos desejos, e esquecemos de falar, Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida, que a tua palavra se cumpra na minha vida, para que eu possa cumprir o propósito ao qual o Senhor me criou para ser neste tempo, nesta geração, para os meus filhos, para os meus netos, e assim por diante, todos os meus descendentes. Deus nos criou com o entendimento do que é receber. Você recebe? Sim, ele nos deu esse entendimento. Você recebe, carrega, e na plenitude do tempo nós vamos dar à luz vidas.
Quem aqui tem filho sabe que passamos por aquele momento de dor, das contrações e muitas dores. Mas na hora que nasce o bebê, que o bebê, você dá à luz àquela criança, você fala, toda aquela dor você esquece. Foi passageira. Glória a Deus. Então, que nós possamos dar à luz vidas. Vidas. O Senhor veio, não foi só para mim, para Fátima, para a irmã Filomena, para Elia, para Samba, para Geopídia. Não, o Senhor veio para toda a humanidade. E nós precisamos ser essas que levam também a palavra a todas as pessoas. Aleluia! Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Do que está cheio o seu coração? O que você tem cultivado no seu coração? Porque o que está saindo pela sua boca é o que você tem cultivado. Mas eu quero trazer uma nova perspectiva, conforme a autora cita aqui. Mas vamos entender aqui. A palavra é Jesus. E a palavra habitou com Deus desde o princípio, amém? João, capítulo 1, vai discorrer. E a palavra, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. E estava com Deus desde o princípio. A boca fala do que está cheio o coração. Normalmente nós ouvimos este versículo ser usado como uma admoestação para guardarmos o nosso coração. Avaliar o que nós temos ouvido, o que nós temos guardado e o que tem saído dos nossos lábios, ok? Mas vamos entender por lentes diferentes, por um instante de tempo. Deus falou e o universo das galáxias veio a existir. Então o coração de Deus estava cheio e ele queria esbranger vida, não é? Haja luz, e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas, houve essa separação. Glória a Deus. Porque os atributos de Deus, aleluia. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Outra versão da palavra de Deus diz: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Nós não vemos isso? Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas, assim, eles não terão desculpa alguma. Que desculpa você tem dado? Algumas pessoas falam assim, Deus não existe. Deus não existe. Ele é. E ponto. Porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Amada, eu, você e eu, nós refletimos um atributo do nosso Deus invisível. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, o seu poder eterno, sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Cada uma de nós que reconhecemos e declaramos, Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Você declarou, você fez essa confissão de fé. Amém? Aleluia. Nós refletimos um atributo do nosso Deus invisível. As Santas Escrituras são uma coleção de palavras de Deus escritas, que formam uma espada. São a língua viva e cheia de fôlego do nosso verdadeiro lar. O céu é para lá que eu quero ir. O céu é para lá que eu vou. O céu é para lá que eu quero ir. O céu é para lá que eu vou. Precisamos nos encher. Não só nos encher, mas
diariamente aprender mais a declarar as palavras do nosso lar celestial. Vocês lembram da história de Gênesis, capítulo 11, onde teve ali, em que todos os homens falavam a mesma língua, mas eles decidiram fazer uma torre. Uma torre tão alta para mostrar a inteligência deles. A história da existência humana começou com uma única língua. Todos falavam a mesma língua. Mas ela precisou ser interrompida porque o orgulho, o egoísmo. Você sabe que o orgulho precede a queda. Aí precisou acontecer ali que a torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, ela foi destruída. E naquele momento, cada um começou a falar uma língua diferente da outra e ninguém se entendia. Foi necessário fazer isso. Mas como ela começou com uma única língua, ela vai terminar com uma única língua. A maravilhosa língua de Deus, descrita lá em Atos capítulo 2, versículos 6 a 11. E todos começaram a falar, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando nós rendemos e falamos as palavras de Deus pelo poder do seu Espírito Santo, coisas surpreendentes podem acontecer. Logicamente que eu montei aqui todo um trabalho, todo o estudo bem, né, cadenciado, mas quem vai ministrando ao seu coração e falando conosco é o Espírito Santo. Por quê? Você vai ouvir de uma forma, vai entender e ele vai interpretar o que você precisa para esse momento. E quando nós buscamos e falamos a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, nós vemos coisas surpreendentes acontecer. Nosso Deus Altíssimo é triunfante. O seu amor e misericórdia não conhecem limites. Nós que tentamos colocar limites em Deus. Mas o poder, o amor e a misericórdia de Deus não conhecem limites. Por isso que Deus continua sendo bom e a benignidade dele dura para sempre. O dom da salvação vem apenas através da fé em Jesus. E nele todos os que buscam encontram graça e esperança. Aleluia. Atenção. Escolhemos usar as nossas palavras de maneira que nos tornemos menos importantes e Deus seja glorificado. Quando você fala, as suas palavras têm sido mais importantes ou menos importantes? No que você tem falado, Deus tem sido glorificado? É para refletir, amadas. É para nós refletirmos. Palavras como espadas é o nosso título de hoje. Devemos escolher usar as nossas palavras de maneira que nós nos tornemos menos importantes, que nós diminuímos e o Senhor cresça. Que tudo que nós fizermos, sejam em palavras, ações, seja para glorificar a Deus. E em tudo, sejamos gratos. Aleluia. Nós profetizamos e falamos palavras de fé para dar forma ao que ainda veremos das palavras do céu. Quando você profetiza, você fala as palavras de fé, para dar forma ao que ainda veremos das palavras do céu. Por isso que é a fé. Fé é você declarar aquilo que os seus olhos físicos ainda não estão vendo, mas você já declarou confiante que vai receber. Abraão, ele precisou sair, aleluia. Ele precisou sair da tenda para entender o que Deus estava falando com ele. Amada, é necessário, muitas vezes, nós saímos do nosso lugar de acomodação para que possamos enxergar. Abraão saiu da tenda e Deus falou com ele, olha as estrelas do céu, consegue contá-las? Olha a areia do mar, consegue contá-las? Pois é, seus descendentes serão tão numerosos quanto. Abraão, pela fé, ele já via tudo isso.
O que você tem contemplado com seus olhos espirituais? O que você tem declarado através das suas palavras, chamando à existência o que os seus olhos ainda não veem? Será a salvação do teu lar? Será uma cura? Será uma porta de trabalho? Será sabedoria para instruir os seus filhos? Amada, Deus é o único que conhece tudo. Ele sabe que não conhecemos tudo. Nós somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado. Por isso, ele nos deu a sua sabedoria e o seu conhecimento acerca de tudo que é importante. Se tem falta de sabedoria, Tiago diz, peça com fé, sem duvidar, crendo. Porque Deus dá sabedoria a todos que lhe pedem. Em vez de pregar palavras leves, que venhamos procurar pregar palavras de luz. Quais são as palavras de luz? A palavra de Deus, ela veio para nos ensinar, nos equipar, nos instruir, nos corrigir. Então, preguemos essa palavra de luz. Enquanto falamos as palavras de luz, o Espírito Santo começa a ministrar na vida das pessoas. Não é pelo muito falar. A palavra de Deus, ela é poder. Em Hebreus 11:3 diz, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. De modo que o que é visível não foi feito do que se vê. Aleluia! Então é preciso fé para declarar uma linguagem que nós ainda não entendemos. Como Deus cria algo que não se vê e hoje nós podemos, se tornou visível. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus de modo que o que é visível não foi feito do que nós podemos ver. Aleluia! Glória a Deus! Todas as bênçãos espirituais escondidas em Cristo. Está escondida em Cristo. Então, se você quer encontrar os segredos, os mistérios da palavra de Deus, é mergulhar na palavra, é mergulhar em Cristo, é buscar conhecer Cristo. Na essência, é viver Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória para todos que precisam. É preciso fé para declarar uma linguagem que nós não entendemos. Deus formou o mundo que vemos através das palavras que não podemos ver. Quando agimos como nosso Deus e ecoamos as suas palavras, quando você começa a declarar a palavra, a espada encontra sua essência. Nós iniciamos o Ministério Ezer com 7 mulheres. 7 mulheres que tinham ali as suas dificuldades. E nós nos unimos. Todas vieram ali com algum percalço, alguma situação que estava acontecendo. E bem na época da pandemia, foi quando surgiu o Ministério Ezer. O grupo Ezer. E nós iniciamos ali os 30 dias, 33 dias de oração da cabeça aos pés. Ai, mas nós oramos. E nós não declaramos qualquer palavra, mas a palavra de Deus. Senhor, assim diz a tua palavra. E declarando a palavra. Senhor, a tua palavra diz que é para nós transformarmos pela renovação da nossa mente. Então transforma, Senhor, a minha mente, transforma a mente do meu esposo. Ó, Senhor, leve cativo todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, Cristo vive no meu marido, mesmo que os seus olhos ainda não veem isso. E nós começamos a trazer à existência aquilo que nós não estávamos vendo. Terminamos aquele primeiro propósito de oração. E coisas começaram, no decorrer desses 33 dias, muitas de nós começamos a ver mudanças no outro. Não, mudanças em nós, porque a nossa linguagem começou a mudar. Nosso jeito de se portar dentro de casa começou a mudar. E, consequentemente, com o passar do tempo, os nossos maridos também foram sentindo e vendo essa transformação. A mudança começa primeiro em você, em mim, para depois alcançar os outros. A mudança que você quer ver no outro começa a mudar você aos poucos. O que você está
as atitudes que estamos tendo, que faz com que o outro reaja do jeito que reage. E aí começa a declarar a palavra, trazer à existência a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fogo, ela é vida. Ela é vida, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu não sei se faz sentido para você. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar com fé, declare a Amém. palavra de Deus com fé. Para de viver no raso, nós começamos esse ano como um ano profético. E a palavra que o Senhor trouxe a mim no dia 1º de janeiro, que não queria que... né, essa palavra veio a mim, e eu ministrei juntamente com as irmãs que estavam ali, cada uma recebeu uma palavra. E a palavra foi Jeremias 17:8. Que serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que faz prospera. Só que não é somente uma árvore. Ela tem que estar plantada no ribeiro de águas. E onde tem água, tem vida. Onde tem água, tem vida. Aleluia. E o Senhor me pedia, Aleluia. e eu passei isso Aleluia. para as irmãs. Para quem não assistiu, ainda assista depois ali no YouTube. O Senhor quer que nós vamos mais profundo. Não, as nossas raízes, elas não podem ficar aqui no raso, elas precisam se aprofundar. Aprofundar, aprofundar, aprofundar. Porque aí você não precisa ficar preocupada com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Você não precisa ficar se preocupando com a seca, porque você está plantada junto a ribeiros de água. A sua rocha é Cristo. Aleluia, glória a Deus. E quanto mais profundo você estiver em Cristo, todas as circunstâncias à sua volta não irá te abalar. Nada irá te abalar. Que nada venha te abalar, amado. Glória a Deus. Nenhuma Glória a Deus. circunstância venha te abalar. Ah, eu estou passando por... Você estava passando. O deserto é lugar de passagem. O vale, passei pelo vale da sombra da morte. Passou. Você não ficou nele. Aleluia. Deserto é lugar de Aleluia. passagem. Você vai Aleluia. passar por ele. Todos nós passamos por momentos difíceis. São os desertos que nós enfrentamos. E que tal nós sermos como uma tamareira? A tamareira, ela é plantada num lugar deserto. Só que onde tem uma tamareira, tem água. Tem água. Porque ela pega do que está externo, ela busca aprofundar suas raízes até encontrar os lençóis freáticos. E aí ela sobrevive ali no deserto. E todo visitante que passa pelo deserto e vê uma tamareira, que faz as tâmaras, né? Sabe que ali ele pode abrir um poço, ali ele vai encontrar água. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que possamos Aleluia. nos aprofundar em conhecer mais de Deus. Saiamos do raso. Chega de raso. Amém. Possamos nos Amém. mergulhar. Ai, irmã, está tão difícil que eu acho que eu vou parar por aqui. Não, continue insistindo. Se aprofunde mais. Busque mais. Busque mais, busque mais, busque mais. Tenha tempo para buscar o Senhor. Faça da sua prioridade o Senhor. E todas as coisas serão acrescentadas. Não precisa ficar preocupado com coisa alguma, porque o Senhor é que supre todas as suas necessidades. Porque está angustiada, porque está aflita, porque está inquieta, ó alma. Espera em Deus, alma. Diga para sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquieta-te, alma, dentro de mim. Confia. Confia no Senhor. Descansa, porque Ele não dorme. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que tipo de palavras nós temos liberado?
Que tipo de palavra você tem liberado para viver a realidade que você está hoje? Que tipo de palavras você declarou há alguns anos, ou até mesmo ontem, hoje, para viver a realidade que você está hoje? Ontem eu tive um episódio, na verdade foi uma lição maravilhosa que eu aprendi aqui em casa. A minha filha, ela tem 9 anos, e ontem ela não passou bem durante o dia. Acontece, irmãs, acontece. Ela não passou bem, ela teve um mal-estar durante, né, a noite teve um pico de febre, mas logo a febre passou, e eu continuo orando por ela. Aí ela chegou da escola, busquei ela rapidamente na escola, ela vomitou bastante, aí ela só falava assim, mamãe, ora. Falei, filha, eu já orei. Não, mamãe, ora. Jesus, e ela começou ela mesma a declarar, Jesus, tu és tão lindo que o Senhor me cura. Tu és tão lindo porque o Senhor é que me cura. Eu já sou saudável, porque a vida habita em mim. Mamãe, ora comigo. E eu amei, Jesus. Sim, o Senhor é que cura. E aí a gente começou a declarar a palavra de Deus. E declaramos a palavra de Deus. Senhor, Senhor Jesus, tu és a força na vida da minha filha. Tu és a força na vida da Belle. Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades que estão sobre o corpo no momento que estamos vendo. O Senhor já levou sobre si. Nós podemos estar passando por isso, mas nós não vivemos nisso. É só um período de passagem. E começamos a declarar a palavra de Deus. O Senhor é que me cura. O Senhor é que me purifica. Sangue de Jesus passa do alto da cabeça à planta dos pés, em todas as minhas veias. E ela orava, em todas as minhas veias, sangue de Jesus me cobre do alto da cabeça à planta dos pés. Eu creio que eu já estou curada. Eu creio que eu já estou curada, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Não basta você só orar pedindo. Agradeça antes de você receber a cura. E ela estava ali, ainda sentindo as ânsias e a cabeça doendo, e ela, Senhor Jesus, obrigado pela cura, obrigado porque meu corpo está saudável, obrigado porque o Senhor restaurou cada órgão do meu corpo. E ela tem 9 anos. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém, amém, amém. E aí ela deitou na cama e dormiu, dormiu a tarde toda. E aí eu, né, ia lá, conferia, estava tudo bem com a Belle, tudo bem. Belle, acorda, filha, tá tudo bem? Aí ela acordou. Amadas, é como se nada tivesse acontecido com a menina. Que nós possamos ter fé como essa criança, que estava passando mal, sentindo tudo o que estava sentindo, e mesmo assim ela declarava que ela já estava curada. Você tem essa fé? Você pode exercitar essa fé, porque a fé é um exercício. Assim como nós exercitamos o nosso corpo, para que ele fique, né, os músculos fiquem desenhados, queime aquelas gordurinhas que não queria você, né, nós não queremos em lugares inapropriados. Você precisa exercitar a fé. A leitura da palavra é um exercício diário. Como diz a nossa intercessora Iezer, no Ministério Iezer na França, Maria de Jesus, ela sempre diz, não adianta você se alimentar hoje e aí esse alimento achar que vai servir para o dia seguinte. O alimento é diário. Você comeu ontem, você precisa alimentar o seu corpo hoje, amanhã, né? Todos os dias. Não é, irmã? Irmã Fátima, tem que alimentar o corpo todos os dias, não é? Precisa beber água todos os dias, comer comida Amém. todos os Glória a dias, Deus. a menos Glória que a você Deus. esteja fazendo jejum, que aí você vai se abster Amém. por um período de tempo de algum tipo de alimento. Amém. Se nós fazemos isso para alimentar a nossa carne, alimentar o nosso corpo, por que não com a palavra de Deus? Por que não nos Amém. alimentarmos de manhã, de tarde, de noite, da leitura da Glória a palavra, Deus. do momento Amém. no secreto? Quantos de Amém. nós queremos Deus nos revele os segredos? Revele segredo. Ai, que as janelas sejam abertas. Mas você precisa ter tempo no secreto para que ele venha te revelar. Não era isso que acontecia com Daniel?
Amém. Daniel, ele interpretou sonhos porque ele teve um momento no secreto. E Deus respondeu para eles os segredos escondidos, para ele e para os amigos dele. Amém. Aleluia. Jesus, que é a nossa maior inspiração, ele tinha tempo de oração com o Pai. Não é porque ele é Deus que ele não ia se comunicar com o Pai. Não, eu sei que meu Pai me ouve, eu vou nem orar. Não, ele nos ensinou, ele tinha um momento de oração e ele saía de madrugada para falar com o Pai no secreto. É no secreto que nós adquirimos essa intimidade, esse relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Que Aleluia. tipo de palavras nós temos liberado para vivermos a realidade que nós estamos hoje? Que tipo de palavras você tem liberado, amada? Se o que nós declaramos no passar das últimas décadas criou a realidade atual, vamos intencionalmente construir um novo modelo alicerçado na rocha sólida da palavra de Deus. Ok? Então, agora vamos começar um novo tempo. Senhor, se o que nós estamos vivendo foi em decorrência das palavras que nós dissemos de forma impensada, de forma imprudente, nos perdoa, Pai. Nós queremos viver conforme a Tua palavra. Nós queremos construir um novo modelo alicerçado em Cristo, alicerçado na palavra que produz vida. E tudo que nós fizermos, tudo que nós tocarmos as nossas mãos seja abençoado. Todas as pessoas à nossa volta sejam abençoadas. Cristo em nós é a esperança da glória, aleluia. Há palavras. Você já sabe disso, de cor e decorado. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem cura. Você tem sido sábia nas suas palavras? Então vamos começar a declarar. Se não, comece a declarar a sabedoria de Deus e assistir a cura começar. Quando eu estava passando por uma situação complicada, não espere passar por situações complicadas para você buscar a Deus, tá? Eu comecei a ler a palavra com mais ênfase. E, lendo a palavra, eu descobri um livro chamado Há Poder nas Suas Palavras. O Senhor vai inspirar. A palavra dele é inspirada. Mas algumas vezes a gente precisa de uma ajudinha para entender, né? Com certa... que abra, né, assim, o nosso entendimento, que a gente parece que a palavra ela vem de um jeito que você não está conseguindo entender, ela não está tão clara, porque a sua lente ainda está embaçada. E é só o Espírito Santo para fazer essa limpeza nas nossas lentes espirituais. Sabe aquela cera que fica nos nossos ouvidos? Os nossos ouvidos espirituais também precisam passar por essa limpeza. E só o Espírito Santo para fazer essa limpeza, tirar a cera dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir Ele falar conosco. E eu comecei a ler a palavra, há poder nas minhas palavras. Li esse livro, juntamente com a palavra, né, que ele vai citando várias referências da Bíblia, e ali comecei a declarar, e o Senhor me curou. Não por causa da leitura do livro, mas porque eu comecei a declarar a palavra de Deus. Trazer à existência aquilo que os meus olhos não estavam vendo. Eu não aceitei o diagnóstico do médico. Amado, o diagnóstico do médico é uma coisa. A única palavra que deve prevalecer nas nossas vidas é a palavra de Deus. Que dos nossos lábios possam sair palavras que trazem cura, que edificam aqueles que nos ouvem. Porque quantos já tem tantas pessoas que elas já são tão amargas com a vida, que dos lábios delas só vão sair palavras amargas. Que nós sejamos esses que vêm ser realmente o sal que tempera a vida das pessoas e trazem sabor.
Sejamos a luz que ilumina o caminho das pessoas e elas se sintam bem, elas se sintam amadas, que possamos exercer a piedade, o amor, ativar em nós as virtudes do fruto do Espírito Santo. Preste atenção. Mais uma vez, atenção aqui. Cuidado. Tenha cuidado. A morte e a vida estão no poder das suas palavras. E a palavra também diz, seja tardio no falar. Calma, não tenha pressa de falar, não tenha pressa de querer ser ouvida. Primeiro, ouça. Quem trabalha com a área da psicologia, como a irmã Samba, a irmã Gleide, a pastora Gláucia, e outras mulheres que estão na área da psicologia, da psicanálise, trabalham muito a parte da escuta. Você ouve a pessoa falar, seja tardio no falar. Ouve primeiro, para que você venha entender a situação e não interpretá-la de modo equivocado. Já viu duas pessoas discutindo? Elas começam a discutir, e as duas querem falar ao mesmo tempo. E, por fim, todas elas falando ao mesmo tempo, todas querem ter razão do que estão falando. E ninguém está certo. Faça o seguinte, quando alguém quiser discutir, seja o marido, ou qualquer outra pessoa no trabalho, onde você estiver, no trânsito. No trânsito é meio que corriqueiro acontecer isso, né? As pessoas estão tão tensas ali atrás do volante que elas usam o veículo como arma. E aí elas começam a xingar o outro. O outro é um ser humano e você é um outro ser humano. A percepção dele de mundo pode ser diferente da sua. Não tem como eu entender ou saber os pensamentos da irmã Geopídia, da irmã Elia, da Filomena. Não tem como saber os pensamentos de vocês agora. Vocês estão aqui acompanhando-nos neste estudo. Nem sei se vocês estão entendendo. Eu espero que estejam entendendo. Fazendo sentido para vocês. Que saia a vida dos nossos lábios. Porque a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Deus coloca diante de nós a bênção ou a maldição, mas ele diz, escolha a bênção. E aí te dá todo um discorrer. Mas se você escolher a morte, né, escolher a maldição, vai acontecer isso, 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 isso. A bênção é mais prazerosa. Então vamos escolher a vida, escolher a bênção. Sejamos tardios no falar. Os nossos pensamentos e palavras vão criar a nossa realidade. Amém? Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornam as Aleluia. palavras. Glória a Vigie as Deus. suas Aleluia. palavras, porque elas se tornam ações. Vigie as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Isso é de um autor desconhecido, mas a autora quis colocar aqui no livro, e eu achei bem propício colocar aqui. Se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, o que tem pensado? O que você tem nutrido? Porque você nutre aqui, nos seus pensamentos, logo você está falando, e dessa fala vira uma ação, e dessa ação vira um hábito, desse hábito vira o seu caráter, acaba se transformando no seu caráter. E aí você fala assim, nossa, que destino deu a minha vida. Sejamos prudentes em tudo, no nosso falar, primeiro, no nosso pensar, no nosso falar, nas nossas ações. Saiba que hábitos você tem adquirido, né? Coisas que você tem feito diariamente, que tem tornado hábitos, que o Senhor possa transformar o nosso caráter. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda, Léo. Amém. Glória a Deus. Deus nos convida a trocar os nossos pensamentos. Oh, aleluia. Amada, você quer fazer uma troca hoje?
Deus está nos convidando a trocar os nossos pensamentos e caminhos pelos caminhos dele. O que, inclusive, é muito mais fácil de resolvermos as coisas por nós mesmos. Porque quando nós trocamos os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus, lembra que a palavra diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos? Porque os Amém. pensamentos de Deus, eles são superiores aos nossos. Deus veio para nos dar um futuro próspero. Aleluia! À medida que nós vamos lendo a palavra, ela se renova na nossa mente. Sempre acontece, e espero que aconteça com vocês também. Se você está numa situação, passando por uma situação, e aí vem aquele versículo, aquela palavra, e você está escrito. Jesus combateu todas as afrontas do inimigo, dizendo, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Amada começa a dizer, está escrito, Satanás, você não tem poder na minha vida, está escrito, e começa a declarar a palavra. Que a palavra possa renovar a sua mente, renovar a minha mente. Não só vocês, mas estamos falando para todas nós aqui. À medida que nós lemos a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. À medida que a nossa mente é renovada, os nossos pensamentos mudam. E eles mudam mesmo. Eles mudam mesmo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos ler a Isaías 55, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa mudança na nossa linguagem, na nossa língua, produz mudança em nossas ações e nos conecta com os propósitos do céu para a terra. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, comece a chamar o reino de Deus para dentro do teu lar, amada. Senhor, que a tua vontade soberana seja feita na minha vida, no meu lar, na minha família, em todas as pessoas à minha volta. A palavra de Deus é a origem de toda a verdade. Por mais que tentemos buscar a verdade em outros lugares, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus é a origem de toda a verdade. Ela é poderosa, ela é transformadora. É só a palavra de Deus. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Comece a declarar Jesus aonde você for. Aleluia. Aleluia. Acima de tudo, a verdade não é uma teoria a ser debatida. Ela é a palavra de Deus feita carne. Jesus Cristo. Jesus, João, capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu, eu sou ele, só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por meio de Jesus. As nossas palavras começam a ecoar a vontade do nosso Deus, a vontade do nosso Pai do céu, e a videira começa a florescer. Aleluia! Nós somos os ramos dessa videira. Jesus é a videira. Deus, Pai, é o lavrador e nós somos os ramos dessa videira. Como é maravilhoso saber que o nosso Pai não apenas nos deu a língua, uma língua, mas Ele nos deu principalmente Jesus Cristo. O exemplo de como viver o que falamos. Precisamos seguir o exemplo de Jesus e viver esta verdade. E viver a verdade. Em verdade vos digo. O filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente o que vir o pai fazer. Pois tudo que o pai faz, o filho também faz. Jesus só fez o que fez porque viu o pai fazer. E nós precisamos conhecer Jesus na essência, para fazermos o que Jesus fez e o que ele faz.
Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhas, por mais que achamos que estamos sozinhas, nós não estamos. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei órfão. Ele foi para o Pai, mas ele voltará e nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos ensinar as verdades, a verdade que é ele, glória a Deus. A palavra de Deus não é apenas viva, ela é a sua vontade, porque Jesus mostrou a vontade do Pai, e ele é a palavra de Deus expressa na carne humana. Aleluia. De acordo com Atos 2, as filhas de Deus, nós somos as filhas de Deus, glória a Deus, aleluia, farão parte dessas façanhas inspiradas pelo céu. Nós, como filhas de Deus, profetizaremos ao lado de seus filhos, enquanto experimentamos um derramamento do Espírito Santo de Deus sobre nós. Atos 2, vamos começar a declarar, o Senhor desceu, o Espírito Santo desceu, que possamos viver isso e desfrutar disso diariamente. Nós o serviremos sobre o dossel de um céu cheio de maravilhas, enquanto caminhamos sobre uma terra cheia de seus sinais. Em nossos dias, todos os que clamarem a Deus serão salvos. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Você deseja fazer parte? Você deseja fazer a vontade de Deus e ver tudo o que foi escrito a seu respeito se tornar algo pelo qual você pode esperar? Eu creio que sim. Então, vamos aproveitar este momento e vamos orar. Amém? Vamos orar, amadas. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, eu rendo-te graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por esse momento em que passamos aqui juntamente com as minhas irmãs, na qual nós somos ministradas pela Tua Palavra e, logicamente, que a Tua Palavra, ela nos inspira, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos equipa. A Tua Palavra, ela é tudo. Ela vem nos orientar, nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado nas nossas vidas, o que nós precisamos corrigir, que atitudes devemos evitar. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos que as suas palavras, elas são como espada. E a tua palavra é a espada que penetra no mais profundo das nossas almas e divide a nossa alma e nosso espírito, nossas juntas e medulas. Aleluia, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Por isso que nós declaramos, Pai. Nós declaramos a tua palavra e em todas as coisas nós somos gratos. Somos gratas ao Senhor pelos dias de sol, pelos dias de chuva, pelas dores, sim, mas também pelas vitórias. Pai, nós somos gratas ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós podemos dizer hoje com propriedade, com confiança, tudo o que o Senhor diz a nosso respeito. Nós somos novas criaturas no Senhor. Porque a tua palavra diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos livres em Cristo Jesus, pois foi o Senhor Jesus que nos tirou do poder das trevas para o reino do seu amor, aleluia. Somos mais que vencedores, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor nos fez herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia, cada uma das minhas irmãs, nós somos abençoadas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos tudo que o Senhor disse que nós temos, Pai, nós temos vida. Porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, assim diz a tua palavra, Pai. Nós temos luz, aleluia. Porque a tua palavra diz que quem te segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aleluia. Pai, nós temos liberdade em ti, porque é onde o teu Espírito Santo habita.
Aí há liberdade, assim diz a tua palavra, Pai. Nós temos o amor, porque o teu amor, Pai, está derramado nos nossos corações, aleluia. Nós temos alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos alegria, e a tua palavra diz que a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque o Senhor habita em nós, aleluia. Nós temos o perdão, glória a Deus, porque o sangue de Jesus, o seu Filho, Pai, é que nos purifica de todo pecado. Nós temos paz. A paz de Deus que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações e as nossas mentes, e que nós possamos pensar em tudo que é puro, em tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Nessas coisas nós venhamos pensar. Nós temos paz, porque temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos fez, cada uma de nós, com um propósito, aleluia! Glória a Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos um propósito. Pois para mim o viver é Cristo, aleluia! Para mim o viver é Cristo. Oh, aleluia, que cada uma das minhas irmãs possam declarar, Pai, que nós temos o propósito, que para mim o viver é Cristo. Oh, aleluia, Cristo em nós, a esperança da glória, louvado seja o teu nome, nós temos poder, porque o Senhor diz que nós temos poder. A tua palavra diz que nós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo já foi derramado sobre as nossas vidas, aleluia. Nós temos provisão, porque Deus, nosso Pai, o Senhor é que supre todas as nossas necessidades. Nós temos perspectiva, porque o Senhor diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, e o Senhor está nos preparando o lugar. Nós podemos passar por todas as coisas, sabendo que o Senhor que nos fortalece. O Senhor nos deu poder para expulsar demônios e curar enfermos. O Senhor nos deu poder. Nós podemos compartilhar com o mundo o que temos em Cristo. O Senhor diz quem nós somos, o Senhor diz o que nós temos, o Senhor diz o que nós podemos fazer, e tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Pai, assim eu te agradeço por cada família aqui representada, Pai. Visite os seus lares, as suas famílias, que elas sejam impactadas, transformadas e remexidas pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos viver em novidade de vida. Assim eu agradeço e te louvo, Pai, por esse momento, te agradeço, te louvo por cada família, por cada pessoa que irá assistir logo mais, que elas sejam visitadas também, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, amadas? Glória a Deus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, agradeço a participação e a presença de cada uma de vocês que estiveram conosco hoje. Que Deus continue ministrando aos seus corações. Gratidão, irmã Geopídia, irmã Léo, irmã Filomena, Ilia, Samba, Tatiana, Obrigada, gratidão pela amém. presença de vocês. Obrigada, amém. Que o Obrigada. Senhor continue ministrando a vida de vocês. Gratidão por estar Amém. conosco aqui. Amém. Nós voltamos na próxima terça-feira com um novo estudo. Amém. Tá? Que Deus abençoe a Amém. vida de vocês. Que o Senhor continue Amém. abençoando e vos guardando Amém. e fazendo resplandecer o rosto Amém. dele sobre vocês.